Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai bater um papo sobre order blocks, tá? O que é um order block, qual a importância dele dentro do mercado financeiro, como validar um order block e como estar utilizando nas suas análises para aumentar a sua taxa de assertividade, tá bom? Eu gosto de trazer exemplos práticos já, porque acredito que exemplos teóricos só dificultam o entendimento. Sem mais delongas, vamos para a explicação, tá? Um order block nada mais é do que a última vela de baixa antes de uma forte alta, ou o contrário, é a última vela de alta antes de uma forte queda, tá bom? Geralmente essas regiões de order blocks, elas vão ficar localizadas no fundo das estruturas ou no topo das estruturas, se for uma estrutura de alta ou de baixa respectivamente, tá bom? Qual a importância dessas regiões? O preço, o preço geralmente costuma voltar nessas regiões para mitigar posições que big players institucionais, os bancos, deixaram no preço, tá? Então, essas regiões são regiões localizadas no gráfico onde big players deixaram um volume de ordens muito grande e o preço tende a voltar nessas regiões para mitigar essas posições, tá bom? Buscar regiões de liquidez. Então, basicamente isso, tá certo? Voltando para o contexto geral, esses order blocks, para você poder validá-los, é necessário 3 pontos. 2 deles são essenciais, tá? O primeiro deles é gerar um desbalanço no preço, é gerar uma ineficiência, tá? Quando eu tenho um candle aqui, ó, vamos supor que isso daqui é um candle, tá? Ele vai deixar o nosso pavio. Ele deixa o nosso pavio aqui. Se esse pavio desse candle não encostar no outro pavio do último candle, vai ser um desbalanço, vai ser uma ineficiência, como por exemplo, nesse caso aqui, ó. Repara que esse pavio daqui, ele não chegou a tocar nesse pavio aqui. Então aqui para cá a gente tem uma ineficiência. Eu vou trazer outros vídeos falando sobre ineficiência para ficar um pouco mais prático e mais simples para vocês, tá? No entanto, esse order block, para ele ser válido, ele precisa gerar essa ineficiência e gerar liquidez. Tá, o que é liquidez? Liquidez é onde está o stop loss da galera, onde está concentrado o dinheiro, tá? Geralmente, o pessoal utiliza a estrutura como pontos de pivô. Isso aqui nada mais é do que um pivô. Quebrou a estrutura, a gente volta nos 50%, coloca uma ordem, coloca o stop loss abaixo do último fundo. Então, a maioria do varejo vai estar colocando seus stop loss dessas formas simples, tá? Sem estar visando a questão da liquidez. E aí a gente atua depois que o preço, depois que os institucionais capturam essas regiões de liquidez e atuam. Então a gente vai estar atuando juntamente com eles, tá? E o terceiro ponto é quebrar estruturas, tá? Esse último ponto, ele não é tão importante assim, tá? Então, eu costumo considerar mais os outros, os dois primeiros, que seria gerar ineficiência e gerar liquidez como principais. Se tiver a quebra de estrutura, melhor ainda, tá? Ok, vamos para o exemplo prático. Aqui, ó, a gente tem a última vela de baixa antes de uma forte alta. Quebrou a estrutura, gerou ineficiência e aqui, ó, gerou liquidez.
é onde está concentrado o dinheiro. Sem liquidez, a gente não opera, tá bom? Então, o preço ele veio, mitigou essa região, baixa o tempo gráfico, aguarda um alinhamento de fluxo, aciona a ordem, já era. Aqui foi um baita trade. O preço só sentiu a região e explodiu, tá? Aqui em cima, ele reagiu novamente, porque aqui a gente também tinha uma região de order block. Ó, ela gerou ineficiência, ela quebrou a estrutura e gerou a nossa liquidez. Por que eu coloquei essa liquidez como linha de tendência? Repara que aqui nessa estrutura acima, a gente não tem uma região de liquidez, tá? Perdão, a gente não tem uma região de order block. A gente tem regiões de liquidez, que está localizada nos topos. No entanto, a gente não tem região de order block. Aqui a gente tem liquidez, tá? Então, como tem essas duas regiões de liquidez, eu marquei uma linha de tendência, porque elas estão interligadas. O preço voltou nessa região, aguardou alinhamento de fluxo, teve uma baita reação do preço. A gente está no tempo gráfico diário. Quanto maior o tempo gráfico, melhor, eu diria, os order blocks. Não é via de regra, no entanto, eu acredito que a assertividade em blocos de ordens de tempos maiores, elas são melhores, tá? Elas são mais altas. Então, aqui, ó, nessa estrutura, ela quebrou estrutura, essa região, né? Essa região aqui, ó, ela quebrou estrutura. Aqui poderia ser um order block, no entanto, ele não gerou liquidez no diário. O que a gente pode fazer devido à ineficiência que gerou, que foi muito grande? Baixar o tempo gráfico. A gente baixa o tempo gráfico para 4 horas e identifica regiões de liquidez e identifica regiões de order block dentro do 4 horas. Aí baixa o tempo gráfico e espera um alinhamento de fluxo, tá? Beleza. Aqui, ó, a gente tem uma região de order block. A gente tem regiões de liquidez, a gente tem quebra de estrutura, a gente tem ineficiência. A ineficiência ela está localizada aqui, ó, desse pavio aqui até esse daqui. Aqui a gente tem as nossas regiões de liquidez, o preço aguardou lá, chegou, mitigou, quebrou a estrutura, voltou aqui, foi uma ordem de compra que eu tive e aqui eu acionei outra ordem que está em andamento, tá? Vou procurar um outro ativo para mostrar para vocês também. EURUSD, gráfico de um dia, tá? No diário. Última vela de baixa, antes de uma forte alta, quebrou estrutura. Essa região considerei como região de liquidez. O preço voltou, reagiu, explodiu. Aqui novamente a mesma coisa. Preço quebrou estrutura aqui em cima. Quebrou essa região. Aqui eu considerei região de liquidez. Como esse topo ele também estava interligado, gerou uma linha de tendência, gerou mais liquidez ainda. O preço voltou, bateu nessa região e explodiu, tá? Então, sem liquidez a gente não opera e o preço ele precisa gerar ineficiência, tá? Aqui a ineficiência está desse ponto até esse daqui, tá? Aqui, ó, o preço quebrou a estrutura, gerou ineficiência, gerou liquidez. E aqui está o nosso bloco de ordem. Tanto é que ele chegou próximo, mas não mitigou. Não entrei comprado aqui, tá, galera? Mas estou aguardando ele voltar aqui para mim comprar. Aqui em cima, temos uma posição de venda, mas só aqui em cima. Aqui é tudo região de liquidez. Se você pensar em pegar alguma posição aqui, você vai estar sendo estopado, tá? Muito provavelmente. Não é via de regra, mas a probabilidade ela é muito alta. Posso pegar uma outra região aqui, algum outro gráfico para mostrar para vocês. Ó, aqui a gente tem essa região de liquidez.
tá? Pois o gráfico quebrou a estrutura. Então, a gente tem uma quebra de estrutura, automaticamente liquidez tem aqui em cima. O preço gerou ineficiência e deixou o nosso order block lá em cima. Eu esperei o gráfico pegar nessa região, gerar um alinhamento de fluxo e o gráfico explodiu, gerando uma oportunidade que me rendeu 5 vezes o meu risco retorno, tá? Quer dizer que se eu tivesse aplicado R$100 aqui, eu teria ganhado R$500. Aqui, ó, a gente tem uma região, a última vela de baixa, antes de uma forte alta, que quebrou a estrutura e gerou ineficiência. No entanto, ela não tocou, ela não gerou regiões de liquidez aqui para eu poder considerar esse order block. Então, eu não considerei, tá? Regiões fortes de order block, elas geram liquidez. Aqui, ó, ela gerou essa região de liquidez, gerou essa ineficiência, quebrou a estrutura, tocou nessa região, alinhou o fluxo, o gráfico explodiu. Tá vendo? O gráfico explodiu. E é basicamente isso que a gente quer, tá? É basicamente isso que a gente quer. Lógico, como está no tempo gráfico do diário, as operações elas demoram um pouquinho a acontecer, mas quando acontecem, elas são muito, muito assertivas, tá? Basicamente é isso, pessoal. Estou começando agora a trazer dicas para vocês. Acabei de passar em algumas mesas proprietárias, já estou tendo meus lucros, né? Estou muito feliz. E diante disso, eu quis trazer algumas opções de vídeos, de conteúdos para vocês, para poderem ajudar vocês também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta. E é isso, tamo junto. Valeu!